Olá, gente boa! Vamos começar a nossa reflexão na carta de Paulo aos Colossenses. Antes de começar a leitura, eu quero sugerir que, se possível, você acompanhe na própria Bíblia. Abra a sua Bíblia e vá acompanhando o texto lido juntamente comigo, se isso for possível, ou se você quiser. Se não quiser e se não puder, apenas ouça, que tem o mesmo efeito. Eu vou ler hoje no capítulo 1, do verso 1 até o verso 8 da carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É muito comum nas cartas de Paulo ele começar com esta saudação, se apresentando como apóstolo, que não é o que se pensa hoje de apóstolo. Hoje apóstolo é um grande líder, um poderoso chefão de igreja que manda numa multidão. A palavra apóstolo significa enviado, que numa linguagem bem tupiniquim, apóstolo seria um menino de recado de Jesus. Apóstolo é alguém que Jesus envia com a mensagem do Evangelho. Não tem nada de poder, não tem nada de hierarquia, não tem nada de chefe, não tem nada de comando. É apenas uma missão, a missão de anunciar o recado de alguém, no caso de Jesus Cristo, cuja mensagem é o Evangelho. Então ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Timóteo estava junto com Paulo, era um filho na fé de Paulo, era um auxiliar de Paulo, um cooperador do Evangelho, juntamente com o apóstolo Paulo. E aí ele se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Santos não é o sentido que a Igreja Católica popularizou. Pessoas canonizadas, pessoas imaculadas. Não, santos no Evangelho são aqueles que creem em Jesus, aqueles que estão separados pela fé em Jesus e fiéis porque têm fé no Senhor. Então ele se dirige à igreja que estava em Colossos. Colossos era uma cidade da Ásia Menor, hoje é aquela região da Turquia. E ele usa a saudação costumeira dizendo: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Porque é da parte de Deus Pai que vem a graça, o favor, e vem a paz, o estado de espírito para uma vida saudável. E aí Paulo, como também costuma fazer no começo das suas cartas, ele ora agradecendo por aquela igreja. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos
por vós. Ele chama Deus de Pai. Pai, na boca de Jesus, é o nome mais comum para Deus. E isso me faz lembrar de uma expressão que alguém usou, dizendo que Pai é o nome cristão de Deus. Deus é Pai. Pense em Deus como Pai. Pense em Deus como aquele que ama, que cuida, aquele que é Pai nosso, como Jesus nos ensinou. Ele agradece por aquela igreja. Ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Antes de qualquer coisa, ele encontrou motivos para agradecer a Deus por aqueles irmãos. E aí ele dá as razões para isso. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele fala da fé que eles tinham em Jesus e fala do amor que eles tinham de uns para com os outros. Depois diz no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Note que ele fala aqui de 3 virtudes cristãs que são sempre enfatizadas nas cartas de Paulo: a fé em Jesus, o amor fraterno e a esperança da vida eterna. Sem essas qualidades cristãs, sem essas virtudes que Deus dá, a vida cristã não é sadia, não é saudável. O justo vive pela fé em Jesus. E o amor deve ser a expressão da nossa relação para com os irmãos, para com todos. E irmãos aqui não é apenas aquele grupo de igreja, não é apenas o nosso grupo seleto, mas quando pensarmos em amor, pensemos em todas as pessoas. Amemos a todos como Deus ama a todos. Depois ele fala da esperança que está preservada nos céus. Note que é uma esperança cuja âncora está nos céus. Não é apenas aquela esperança dos nossos desejos, mas é a esperança das promessas que Deus dá, que Deus nos faz. Então, que estas 3 virtudes sejam a marca da nossa vida: a fé em Jesus, o amor de uns para com os outros e a esperança que nos está reservada nos céus. Ele diz que esta mensagem da fé, da esperança e do amor cresceu tanto que já estava se espalhando pelo mundo todo e dando fruto, muito fruto, conforme a verdade do Evangelho. Depois ele diz que Epáfras, que era um conservo, um auxiliar de Paulo também, provavelmente o fundador da igreja de Colossos, é quem havia instruído aqueles irmãos nas verdades do Evangelho. E aí o verso 8, que é o último que lemos, diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras deu um relatório de como estava a igreja de Colossos e disse que aqueles irmãos viviam no amor do Espírito. O amor que vem do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. O verdadeiro amor vem de Deus para nós. Nós não temos capacidade de amar aquele amor ágape, aquele amor verdadeiro, aquele amor sacrificial, aquele amor desinteresseiro. Esse amor só Deus nos dá. Então que fiquemos com essas 3 palavras para hoje: a fé, a esperança e o amor. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, de tudo que Deus tem nos dado, o que permanece é a fé, a esperança e o amor.
esses três. E o maior deles é o amor. Que Deus nos abençoe. Amém.